Boa tarde a todos e a todas, a quem nos ouve remotamente, aos presentes, técnicos do município, senhores vereadores. Obrigado pela vossa presença. Estamos mais uma reunião de Câmara. Aqui no que diz respeito ao período antes da ordem do dia, e considerando este estado de calamidade que foi decretado pelo Governo, no qual nós ainda nos encontramos inseridos, portanto é um estado que vai manter-se até dia 8, e que no caso de Sardual não é exceção. Portanto, neste momento, ainda assim, assinalar que a situação está bastante mais controlável. Portanto, as nossas vias de comunicação, com exceção das vias florestais, as nossas vias de comunicação estão todas desobstruídas. Só para assinalar que tivemos até esta hora, tivemos registadas 148 ocorrências, daquelas que foram reportadas logo, e recordo que na outra reunião mencionei que eram cerca de 50, portanto, esta diferença são todas aquelas que foram vindo a ser detectadas e que nos têm vindo a ser comunicadas por particulares. Portanto, neste momento estamos a dar apoio a alguns municípios que, por falta também de meios e dada também a urgência devido às intempéries que ainda continuam a ocorrer, portanto, à chuva, estamos a dar algum apoio na reposição de alguns telhados. Não são muitos, mas ainda assim implica ali um comprometimento também da parte dos nossos serviços. Encontramos-nos a desobstruir algumas valetas e aquedutos, mas, portanto, felizmente, se é que se pode dizer felizmente, e se compararmos com o que ainda se vive noutros territórios, portanto, o Sardual, neste momento estamos numa fase mais estável e mais serena. Neste momento ainda temos a assinalar dois ou três casos pontuais de falta de energia, portanto, e que quando digo casos pontuais são mesmo casos de casas que tinham uma ligação própria, portanto, em Lameiras, e que vai ser resolvido ainda hoje, segundo a indicação da E-Redes. Em Lameiras ainda temos uma casa sem eletricidade, ainda temos outra também aqui na Ribeira Acima, portanto, mas aquilo que se prevê é que fique resolvido durante o dia de hoje. E temos outra na Presa também, que ainda está por resolver. Relativamente à questão do fornecimento de água, está tudo estável. Relativamente às questões sociais, temos estado a acompanhar, os nossos serviços têm estado a acompanhar, e esperamos nós que venham a ter resolução rápida. Portanto, nós hoje ainda vamos ter, alterámos um bocadinho a cadência da Comissão de Proteção Civil, e, portanto, peço desculpa, e, portanto, vamos reunir hoje para fazer o ponto de situação, mas acho que nesta fase já estamos naquele ponto de poder apoiar mais aqueles casos pontuais que nos têm vindo a chegar. Depois, dar aqui nota e dar os parabéns, neste caso em particular, ao Grupo Desportivo de Alcaravela pela realização da sua primeira gala que ocorreu este fim de semana. Eu fui convidado particularmente, não particularmente, enquanto Presidente do município, para estar presente. Portanto, foi um evento muito bonito, muito dignificante, e que reconheceu ali o trabalho de toda aquela equipa, seja ela técnica, seja da equipa de colaboradores e de voluntários. Portanto, foi uma cerimónia muito bonita, e espero que se volte a repetir e que possa vir até a ser replicada por outros grupos. Depois, em resposta
algumas das questões que foram sendo colocadas pelos senhores vereadores Pedro Duque e Miguel Alves. Dizer, portanto, se pretenderem, eu tenho aqui para conhecimento o relatório final, já poderia ter vindo há mais tempo, eu já o tinha, mas com estas questões todas, com esta agitação toda não foi possível. O relatório relativamente ao acidente de trabalho da nossa funcionária, portanto está aqui se quiserem consultar. Basta se calhar também dar mais nota à última página, que tem a ver com a resposta que foi dada à ACT relativamente às medidas. Tem a ver com o incêndio da cozinha? Sim, exatamente, isso mesmo. Pronto. Depois, relativamente às questões do Varandim da Piscina, depois o Vice-Presidente há de dar nota. Dar aqui também nota de que, relativamente à intervenção do Sr. Vereador Miguel, relativamente à questão da água, da tarifa dos RSUs nos consumidores não domésticos, eu coloquei a questão, e ontem até foi novamente motivo de abordagem na reunião de CA do Conselho de Administração, apesar do Sardual não fazer parte do Conselho de Administração, é hábito na TEG Ambiente estarem todos presentes, ainda sem capacidade de voto, mas nós estamos presentes nas reuniões de CA também, e portanto ontem também foi uma questão novamente discutida. Eu tive a oportunidade de ir abordando alguns consumidores não domésticos, mais na área da restauração, e fui identificando logo três ou quatro situações. Eu já tinha falado desta questão com a administração, e aquilo que a administração me informou, e ontem voltou a reiterar, é que relativamente a este montante, é um montante que os consumidores não domésticos devem reclamar, para que possa ser feita uma análise caso a caso relativamente àquilo que são os consumos efetivos de cada estabelecimento. E eu ontem tive a oportunidade até de dar um exemplo concreto aqui do Sardual, relativamente a um estabelecimento, a lavandaria, neste caso particularmente a lavandaria. Eu não conheço qual é o montante que a lavandaria está a pagar, dei este exemplo porque acho que é exemplificativo, que é um espaço que, em termos de consumo, de produção de resíduos, é praticamente zero. Portanto, o tipo de negócio que se faz naquele espaço não é suscetível de produção de resíduos sólidos urbanos. E, portanto, eles ficaram sensíveis a isso. Da parte de outros municípios, nomeadamente Tomar, têm surgido também algumas reclamações. Barquinha não tem nota ainda de reclamações, mas aquilo que a administração se prontificou logo desde o primeiro momento em que os abordei, foi mesmo em adotar este sistema, que é um sistema que já está pensado em estabelecimentos de grande consumo e que já vem a ser implementado no município de Orém antes desta regra. Portanto, que é um sistema que eles chamam o Pay as you Throw, portanto, pagas aquilo que deitas fora. Exatamente. E, portanto, estão disponíveis para fazer esse ajuste aqui ao Sardual e a todos os casos que venham a acontecer. Portanto, eles têm identificado cerca de 570 clientes nestas condições, em toda a TEG Ambiente, e, portanto, eles estão disponíveis. Ainda assim, eu posso partilhar convosco a informação que foi prestada pela TEG Ambiente da forma como esta situação foi analisada. Esta é uma análise que vem do ano passado, vem já de janeiro do ano passado, quando o Conselho de Administração informou os acionistas sobre o assunto, e, portanto, posso partilhar convosco. Ok. Pronto. Se calhar também só dá nota de que já se está a analisar, e ontem falou-se também sobre isso, já se está a analisar o pedido de adesão
de mais municípios à TEG Ambiente. Portanto, pelo menos da parte de um município, e vou-me escusar aqui a mencionar agora, já há uma intenção quase formal, portanto já há um contacto mais formal, e isso leva-nos a crer que pode ser uma vantagem para a TEG Ambiente, porque ganha escala e portanto, se o serviço se justificar e se a Assembleia de Acionistas assim o decidir, portanto, poderemos ter em breve a adesão de novos municípios à TEG Ambiente. Obviamente que isto vai ter que passar por uma revisão da EVF, portanto, um trabalho adicional que tem que ser feito. Portanto, e da minha parte, para já é só. Sr. Vereador Duarte. Ora, muito boa tarde. Cumprimento o Executivo, técnicos do município e a quem nos assiste através das redes sociais. Duas notazinhas, uma aqui em jeito de complemento ao que disse o Sr. Presidente relativamente aos trabalhos em curso. Importa referir que grande parte dos trabalhos que estão a ser feitos não têm que ser assegurados diretamente pelo município, ou seja, são competências das juntas de freguesia. No entanto, dado a nossa urgência no restabelecer da normalidade o mais breve possível, estamos neste momento a continuar com a limpeza e desobstruções de caminhos rurais, árvores caídas, inclusive aquelas que já estão cortadas e que encontram-se na via pública, limpeza de sarjetas, sumidouros e manilhas para escoamento de águas fluviais e a articulação com diversas entidades no auxílio à reposição da normalidade nas habitações próprias que tiveram danos com a passagem da depressão. Uma última nota relativamente a estes trabalhos, que tive acesso a esta informação há pouco tempo. Um dos postes de média tensão situado no cimo dos Ribeiros já está a ser intervencionado, ou seja, a rede já está a trabalhar nos postes de média tensão. Relativamente aos trabalhos, era só dar nota deste complemento que o Sr. Presidente disse. Relativamente ao pedido de parecer que os vereadores da oposição solicitaram no varandinho da nossa piscina coberta, o nosso gabinete técnico já emitiu o mesmo. Importa esclarecer que há aqui uma norma, uma NP 4491 de 2009, que diz umas condições técnicas com as características para estes casos em concreto, em que algumas das medidas não correspondem ao que temos atualmente lá no nosso varantim. No entanto, aqui em jeito de conclusão, esta norma é uma norma de aplicação voluntária, de referência técnica e não retroativa. Isto porque o edifício foi construído em 2004, esta norma é de 2009. Acrescentar ainda que não existem referências às características das guardas nos diplomas de referência legal, como o Decreto-Lei 163 de 2006 ou o RGEU, Regulamento Geral de Edificações Urbanas, com aplicação desta situação específica. Por último, tento informar, desde a entrada em funcionamento da piscina, não há registro de qualquer acidente de queda que tenha envolvido a referida guarda. Com este parecer, não invalida que não estejamos disponíveis para tentar algumas melhorias que achamos pertinentes naquele local em concreto. E é tudo. Vereadora Joana. Boa tarde aos membros do Executivo, caros vereadores, público aqui presente e quem nos acompanha em casa, técnicos do município. Não sei se o Sr. Presidente quer dar nota da nossa publicação de hoje ou se quer que eu o faça. Pode fazer. Tenho aqui outras coisas para falar. Relativamente e em complemento àquilo que o Sr. Presidente tem estado a veicular, nós fizemos uma publicação hoje nas redes sociais a dar conta de uma possibilidade de os habitantes dos municípios fazerem um reporte de danos e prejuízos, para já com caráter de diagnóstico e eventualmente depois para podermos ter uma base de trabalho para acedermos a apoios. Ainda não está completamente fechada porque temos o site em momento de migração, mas ao fim do dia de hoje creio que estará completamente disponível. De qualquer maneira, os documentos também já foram fisicamente para as juntas de freguesia e as pessoas podem aceder-lhes fisicamente.
Relativamente aqui, apesar do momento difícil que atravessamos, não queria deixar de assinalar o agrado com que a Associação dos Amigos dos Castelos nos fez chegar pela visita organizada aqui na Vila no dia 24 de janeiro, com o apoio do posto de turismo na pessoa do funcionário José Laia, e também mencionar a presença do município na FITUR, na Feira Internacional de Turismo de Madrid, onde demos a conhecer o território com a degustação de alguns produtos do Sardual. Abrimos oportunidades de contactar operadores turísticos e hoteleiros, que podem vir a ser interessantes no futuro, e também a aprender com as experiências de outros países, nomeadamente de Espanha, que atua turisticamente de uma forma muito interessante em bloco regional e é muito forte nesse aspecto. Quase por último, assinalar a presença da unidade móvel Creativity da Fundação La Caixa, cuja ontem e anteontem, dias 2 e 3, ali perto das instalações do agrupamento, cujas atividades estimulam a destreza e a criatividade combinada com o engenho em áreas como a mecânica, a eletricidade e outras. Eu pude testemunhar um bocadinho desse entusiasmo dos alunos de manhã e creio que foi uma atividade que correu muito bem. Por último mesmo, estamos a ter uma incidência considerável de sintomatologia, queremos que viral, em crianças da creche e do JI. Nós estamos a acompanhar essa situação de perto, que para já não nos inspira preocupações noutro âmbito que não seja este viral. No entanto, continuamos a acompanhar esta questão com muita atenção. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Joana, e volto a reforçar, até porque foi um lapso da minha parte, volto a reforçar mesmo e a apelar a todos mesmo que tenham tido prejuízos, que façam este reporte à Câmara Municipal, para que depois também possamos dar apoio nos mecanismos de apoio do Governo que venham a ser implementados. Portanto, se possível, retirem fotografias aos danos e, portanto, dirijam-se a nós. Hoje estará, esperamos, ultrapassadas estas situações com o nosso site, esperamos que ter o formulário disponível para preenchimento e entrega via online, mas nas juntas de freguesia e na Câmara Municipal, no balcão único, podem fazer este reporte presencialmente. Portanto, iremos também, eventualmente, até pedir aqui a colaboração dos senhores padres, também no sentido de poderem divulgar esta informação nas próximas missas, porque sabemos da proximidade que tem e a facilidade com que tem em contactar com algumas pessoas, nomeadamente de mais idade, e que não estão tão à vontade com estas circunstâncias. Vereador Pedro. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e aos colegas vereadores e aos funcionários que nos assistem aqui em funções e a quem nos assiste de forma remota via internet. Eu queria começar também por dar aqui os parabéns ao Grupo Esportivo de Alcaravela pela sua primeira gala, pela organização da sua primeira gala. Eu próprio também, sendo elemento da direção, também fui convidado, obviamente tinha todo o gosto em ter estado presente, só que por motivos de saúde não pude mesmo e foi para mim, claro, o motivo de grande frustração por essa razão. Mas estava presente que eu vi no vídeo. No vídeo, claro, mas foi para mim, de facto, uma frustração quase irreparável. Quero dizer que aquele momento, de facto, pretende celebrar o espírito muito particular, muito especial que aquele clube tem dentro de si, dos seus associados e dos seus colaboradores e nunca perdendo, digamos assim, o norte às origens de onde veio o super, muito humildes. Depois também foi um momento que se pretendia que fosse de reconhecimento de quem ali trabalha, de quem ali dedica muito do seu tempo, quer em funções de competição, quer em funções organizativas, quer em funções até de todo aquele background que é necessário ter por trás, e assim como também no reconhecimento dos próprios resultados esportivos e que muito reconhecidamente ocorreram e curiosamente num ano em que inclusivamente deu até para incrementar muito, digamos assim, as infraestruturas. Portanto, no ano em que fomos campeões, foi o ano até em que se conseguiu de alguma forma criar lá aquele espaço que agora está naquelas condições que todos reconhecem como muito interessantes. De facto, pronto, lá está, foi um momento muito forte presumo eu que tenha sido, eu não estive presente, mas terá sido com certeza, até porque existia alguns dos preparativos, e deixar de facto aqui este repto, que foi de todo merecido,
todas as pessoas envolvidas mereceram o reconhecimento que ali foi tido, e penso que é um bom repto para deixar para outras associações, não tem que ser necessariamente só desportivas, mas, e bem, o Sr. Presidente disse bem, eu recordo num passado muito... Não muito longínquo, mas já com alguns anos atrás, eu cheguei a propor que se fizesse uma gala do associativismo, até promovida pelo município, mas pronto, não teve acolhimento, entretanto depois se calhar cada uma das associações terão que partir para essa via. Penso que foi muito feliz esta iniciativa, fruto também de um entusiasmo que é contagiante de montes e montes de jovens que a freguesia e o clube têm ainda ali envolvidos, portanto, e terá sido seguramente muito aprazível. Depois também queria deixar aqui os parabéns ao Conselho Económico da Igreja Paroquial de Sardual pela iniciativa que desenvolveu, a exemplo de outras que já tinha desenvolvido, da organização, diria eu, em condições muito particulares, num fim de semana em que havia muitas incidências, em que supostamente a adesão até poderia ser não muito forte, o que é facto é que aquele almoço estava repleto, tivemos todos a oportunidade de verificar, e aquele almoço levado a cabo no domingo de angariação de fundos foi de facto um sucesso, e estaremos sempre para apoiar e dar todo o incentivo que for necessário, mas e daqui o nosso reconhecimento também. Depois ainda queria trazer aqui mais 3 ou 4 pontos que têm a ver, ainda quase todos eles, com esta intempérie, e desde logo só aqui complementar a informação como foi feita chegar ainda durante o dia de hoje, é que para além daquelas habitações que o Sr. Presidente aqui referiu, das Lameiras e da Presa, pelo menos foi-me dado conhecimento que existem mais 3, ou seja, no Casal Velho, no Monte Cimeiro e em Panascos, mesmo à entrada dos Panascos. Assim como 2 ou 3 na zona norte de Santiago de Montalegre, que não me conseguiram particularizar quais. Depois também eu queria saber qual é que é o ponto da situação relativamente à barragem da Lapa, ao esvaziamento, à forma como está a ser, se já chegámos ao ponto da descarga de cheias ou se continua ainda só por descargas de fundo, e se há algum plano de contingência, porque prevê-se nos próximos dias, a próxima noite pelo menos, de uma pluviosidade bastante acentuada, era perceber qual é o ponto da situação relativamente a isso. Depois eu queria também trazer aqui uma situação que tem a ver com... Neste quadro verificou-se, digamos assim, uma carência mais ou menos acentuada de geradores no nosso município. Queria deixar aqui o alerta para que já o tínhamos tido quando foi a situação do apagão. Quer dizer, como se costuma dizer, à primeira todos caímos, à segunda já não é bem assim que se diz. Mas, de qualquer das formas, para que sirva de exemplo e para que nós tenhamos, sobretudo, para situações mais emergentes, nomeadamente a escola, eventualmente o centro de saúde, e até, por exemplo, os bombeiros e as IPSS. Portanto, acho que é uma situação que nós temos que pensar aqui e que tem que ser tida em conta no imediato, porque estes fenómenos, pelos vistos, infelizmente para nós e para a realidade do mundo inteiro, vão-se começando a repetir com maior frequência, culpa nossa, obviamente, mas temos que efetivamente pensar nisso, e os geradores têm que estar na ordem do dia. Obviamente que agora não é o timing correto, até porque se calhar não os há, mas e os que há vê o seu preço inflacionado. Mas é verdade, agora passado isto, deixando a poeira, neste caso a poeira, não há poeira nenhuma, né? Mas deixando a chuva passar, a lama secar, exatamente, a lama secar, é a altura de pensar nisso com olhos com olhos de ver, e nomeadamente 3 ou 4 pontos que são prioritários, penso que é preciso que estejam salvaguardados. Outro ponto que eu tinha aqui também tem a ver com a exemplo de alguns exemplos que temos visto aí pela nossa zona, por conselhos da nossa zona, tem ocorrido que foram criados pontos de concentração dos sobrantes da madeira que foi cortada, muitas delas cortada institucionalmente pelos municípios, pelos serviços de operação, pelos serviços de proteção civil. Ou seja, nós estamos a falar portanto, de árvores que na maioria dos casos estavam confinantes com vias de comunicação, e por essa razão eram árvores que pertencem ao domínio público. A questão que eu queria aqui pôr é que, se não vale ou não vale a pena nós pensarmos em que essas árvores estejam, nem que essa madeira seja disponibilizada ou por adjudicação, ou como seria sempre uma forma de criar
já o fizemos, exemplo, quando se faz as limpezas das faixas de contenção. Eu penso que era uma forma de, por um lado, combater esta recolha, digamos assim, furtiva, como tem vindo a ocorrer, e nós próprios até o vimos in loco, tivemos a oportunidade de o ver in loco, em direto e a cores, mas era uma forma, não, sinceramente, era uma forma de, por um lado, suprir esta digamos assim, esta forma de recolha, que é furtiva, e de alguma forma também fazer alguma recolha de alguns meios financeiros que daí possam ocorrer. Para além de que também me foi reportado, e isso é um facto que ressalta à vista, muitas dessas árvores, por via de estarem ali já há várias décadas, são árvores que eram apetecíveis. Obviamente que numa primeira fase o que interessa é de facto desobstruir, e se essas árvores tivessem a parte que sobrou, se forem cortadas com outro critério, com outra medida, obviamente que o valor é muito superior. Era um bocado por aí que a minha sugestão passava. E penso que para já é o que tenho. Pronto, então se calhar começava já por aí. É verdade que alguns municípios, e estou-me agora a recordar aqui bem perto, o entroncamento disponibilizou a madeira para quem a quisesse recolher. Nós, de há uns anos a esta parte, temos tido sempre o hábito de, até das limpezas que vamos fazendo, e a madeira que tem algum valor ou que tem alguma dimensão e que pode ter algum interesse, normalmente é colocada ali na zona no nosso heliporto e depois é disponibilizada para venda. Às vezes, o prejuízo de estarmos a dar a madeira pode criar, sem nos apercebermos, pode criar alguma situação de confronto entre potenciais interessados, não é? Sim. Que se encontram no terreno e então interessados com motosserras na mão pode não ser a melhor solução. Agora, uma coisa é certa, esta madeira vai ser recolhida e vai ser depositada naquele local e até porque madeira nossa que estivesse nos taludes não é assim tanta. É alguma, mas não é muita. Mas importa também aqui perceber qual é o destino que os proprietários querem dar àquelas árvores, porque muitas delas caíram e muitas dos proprietários nem têm conhecimento. Sim. E aquelas pontas vão continuar, esperemos que não continuem ad eterno, portanto, junto aos taludes e junto às barreiras. Portanto, como lhe disse, é isso que vamos fazer. Alguns privados já nos pediram, e se passarem ali entre as piscinas conseguem perceber isso, pediram-nos, porque a situação assim o exige, tem que se agir rápido, pediram-nos para depositar lá alguma madeira enquanto a deslocavam depois para venda e, portanto, estamos a ser sensíveis a isso e a permitir que isso seja feito, desde que não colida com aquilo que é a segurança pública. Relativamente à questão dos geradores, eu diria que desde o primeiro momento que nas reuniões da Comissão este assunto tem vindo a ser falado. E até a título de exemplo, e já dei este exemplo em vários fóruns, seja ao nível da Segurança Social, seja ao nível até mesmo da reunião que tivemos com o Sr. Ministro, com as entidades que estavam ali representadas, e ontem abordámos este mesmo assunto também na TEG Ambiente. De facto, verificou-se que, e no que diz respeito à questão do abastecimento de água, verificou-se que os problemas tardaram, e o abastecimento tardou a realizar-se por falta de geradores. Ou seja, estas empresas, nomeadamente até mesmo a TEG Ambiente, terá que avaliar este recurso para acudir, passando a expressão, acudir a estas necessidades. E aqui dou o exemplo da Associação de Assistência Domiciliária de Alcravela, que o Sr. Presidente da Direção já enviou um agradecimento à Câmara Municipal por todo o apoio que foi prestado, e onde ele refere isso mesmo, refere que pós-apagão a Associação de Assistência Domiciliária de Alcravela começou a refletir sobre isto. Ainda dentro daquilo que são os escassos recursos económicos, começaram a pensar nesta solução e adquiriram um gerador.
irónico, mas não muito agradável, é que o gerador, no dia do apagão, ainda estava empacotado. E, portanto, foi ali uma luta contra o tempo e tentar encontrar o eletricista que o colocasse a funcionar de imediato. E foi isso que, de alguma forma, tornou independente a Associação de Assistência Domiciliária nestes últimos dias. No caso daqui da nossa Santa Casa não houve essa necessidade, porque o abastecimento da rede elétrica foi garantido logo passado poucas horas. Mas, de facto, é algo que temos que ter em atenção. E esta última aquisição que foi feita através da comunidade intermunicipal, destes carros que os senhores também tiveram a oportunidade de ver, com estes módulos amovíveis, cria aqui uma oportunidade e uma solução que pode ser adaptada para estas situações e também, foi uma das situações faladas ontem na TEG Ambiente, para a necessidade de podermos vir a ter depósitos de águas limpas no futuro. Quem sabe, pensar-se na aquisição de um, dois ou três módulos daqueles que permitam transportar águas limpas em situações de urgência. E isso esteve quase na iminência de poder ter que acontecer, não com o Sardual, mas com uma ação, esteve quase em cima da mesa, ter que se acionar esse sistema de transporte. Portanto, acho que é uma questão para avaliar. A Segurança Social também tem que olhar para isto e olhar para as suas IPSS. É óbvio que eles tiveram uma reação também muito rápida e muito pronta, desde o primeiro momento que a senhora diretora distrital esteve em contacto connosco, ainda ontem, telefonou, está tudo bem, precisam de mais alguma coisa, o que é necessário. Portanto, também a Segurança Social ter este alerta presente. Relativamente à barragem da Lapa, ontem, portanto, os moradores a jusante contactaram-nos preocupados com a alteração brusca do caudal, neste caso para menos, e ficaram preocupados se estávamos a conter a água ou não. Os nossos serviços monitorizam aquela barragem praticamente quase diariamente e a informação que me transmitiram ainda hoje de manhã é que a descarga de fundo está toda aberta e que não se... Portanto, ainda falta algum nível para atingirmos a descarga de superfície. Portanto, se o agravamento do tempo continuar, é previsível que isto venha a acontecer, estando a descarga de fundos já no limite, ou quase no limite. Pronto, e é só, penso que esclareci, não foi bem jeito de esclarecimento, mas... vereador... Posso só complementar aqui uma Sim. outra informação? Sim. Relativamente aos geradores, os bombeiros dispõem de gerador. Os bombeiros têm gerador próprio. E a escola também tem gerador próprio, neste caso para o sistema de incêndios. Acho que é a nossa intenção revermos esta situação, porque a escola sim tem as condições ideais para, numa caso uma catástrofe, uma calamidade, tem lá as condições todas para pavilhão, a cozinha, balneários, e aí sim pormos lá esse investimento. Relativamente à IPSS, neste caso Alcravela, colocámos lá um gerador de reduzidas dimensões, o que tínhamos, para fazer face às debilidades do frio, e assim que o deles teve a funcionar, a situação ficou tudo de normalidade. Já agora, se me permite, Sr. Presidente, já que falou na escola, e foi algo que também falámos informalmente, era também rever se calhar a capacidade de armazenamento da água, portanto que se dá só para 12 horas, né, que na altura verificamos. Sim. A capacidade de armazenamento para 12 horas é do fornecimento em alta. Em alta. É dos depósitos, portanto, o sistema todo parado, 12 horas de abastecimento garantido. Okay. E foi isso. E depois este problema e esta falta de articulação com a rede em alta que veio a colocar-nos os problemas que colocou. Nós não fomos muito afetados, foi afetada a zona norte de Alcarvela, nomeadamente o Monte Cimeiro, porque o depósito está mais abaixo, mas os colegas aqui ao lado de Mação tiveram algum tempo sem água e foi preocupante. Posso só concluir aqui
fez ressalva, nós todos as faltas de energia elétrica em Alcarvela estamos identificadas e já foram comunicadas à rede. De Santiago Montalegre não temos conhecimento de nada. Que também não me souberam dizer, Se pois é. tiver... Mas na Alcarvela, sei as pessoas em concreto que foram. Ok, mas Alcarvela estão todas comunicadas, estão todas juntas à redes. Eram mais estas 3 então que eu referi, não é? Sim. Em relação à freguesia de Santiago Montalegre, era a localidade do Codes que ontem ficou alimentada. Era a única que tínhamos em falta. Mas ontem ficou, ou seja, em termos de Santiago Montalegre, se houver essa necessidade, faça-nos chegar, se faz sobre essa informação. Está bem. Ok. Vereador Miguel. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente, colegas do Executivo, vereadores da Governação e da Oposição, público aqui presente, funcionários do município e quem nos assiste a partir de casa. Bom, sobre a TEG Ambiente, o Sr. Presidente já respondeu, e respondeu bem. Uma vez que falou com a administração, era importante, se calhar, e uma vez que os lesados têm que reclamar, era importante fazermos uma comunicação, se calhar, no nosso site, nas nossas redes sociais do município, a dizer o que é que os comerciantes e empresários da região têm que fazer, porque muitos deles não assistem às nossas reuniões e, entretanto, o janeiro está pago, já pagaram aquele valor e se calhar se tem que haver algum valor que seja ressarcido com retroativos, isso será delimitado. Sobre também uma palavra de apreço à AMA de Entrevinhas, que estão a fazer uma entrega de recolha de bens para a Leiria, vi hoje nas suas redes sociais, hoje ou ontem, já não sei precisar, é de louvar, não sei se mais associações do Conselho estão a fazer, se o estão a fazer, acho que fazem muito bem, mas a AMA de Entrevinhas a liderar este processo, e acho que sim. Sobre uma palavra de agradecimento também ao Conselho Económico da Igreja, da Paróquia do Sardual, pela angariação de fundos na escola, ao qual fui convidado e com muita honra estive presente. Sobre o Varandim, eu também tenho aqui o artigo, que é o artigo 65 do Regulamento do Regeu, e há aqui 4 situações, em 3 não cumprimos. E é uma questão de temos que analisar isto. Se a altura mínima da guarda tem 1,10 m e tem, estamos a cumprir, as aberturas já não devem permitir que a passagem de uma esfera de 11 cm aconteça. Aquilo tem muito mais do que 11. Proibição de elementos horizontais, temos elementos lá horizontais para fazer escalada. Outra que não cumpre. Assim como barras horizontais até 70 cm do chão, que também são proibidas. Portanto, dos 4 grandes pilares desta medida do artigo 65 do Regeu, em 3 não cumprimos. Portanto, temos que olhar mesmo para aquilo para que não haja nenhuma desgraça. Depois eu quero parabenizar a senhora vereadora do Pelour da Educação, Joana Ramos, pelo seguinte. É importante nós, e é bom que a gente o faça, nestas reuniões de Câmara dizemos muitas vezes parabéns, o Sardual ganhou, conquistou a bandeira da ética, familiarmente responsável, fazemos parte da Assembleia Geral da Nacional 2, fazemos coisas muito boas, vamos fazer tapetes de flores a caminha, mas também há notícias que são dadas que não são boas. Às vezes não depende de nós, mas temos que as dar. E hoje a senhora vereadora deu uma informação que acho que é muito importante, que foi o problema na creche. Tivemos numa sala 8 meninos, noutra sala mais 3 meninos, e se calhar vamos ter mais meninos, porque isto vai-se pegando, não é? Isto é sintomático. E acho que isso é muito importante. Assim como era importante, só hoje é que eu soube, e nada aqui foi dito ainda, que houve um desabamento no edifício onde estão os elementos da GNR da UEPS. Há um protocolo feito entre a Câmara Municipal e a Santa Casa. Isso aconteceu há 15 dias e os vereadores não sabem. A população, foi como contaram-me que houve aí qualquer coisa, um desabamento de... Pronto. Poderei estar a dar alguma novidade, mas que acho que eles estão lá com dificuldades, era importante nós vermos. Assim como quando foi a questão do incêndio na creche. Tivemos que ser nós a colocar para depois as coisas serem faladas e debatidas e a população informada. Portanto, por isso é que eu lhes estou a dar os parabéns exatamente por isso. Pelas coisas boas e pelas coisas menos boas devem ser trazidas aqui. Porque nós temos o dever de ser informados, nós e os municípios. Sobre outro assunto aqui, pronto, é um bocadinho, fui analisar o mapa de pagamentos
que nos fizeram chegar, que nós temos solicitado agora. Pronto, e acho que isto, mais do que política, é mesmo moral. Nós sabemos que esta realidade não é de agora, que nem pode ser atribuída na totalidade a este Executivo, pois apenas um dos elementos, o Sr. Presidente faz parte, ou fez parte dos outros Executivos que os antecederam, mas este é do mesmo partido, da mesma governação, e isso é indissociável. Eu peguei em documentos agora de 2026, referentes a faturas de 2025, e o que esses números nos mostram, Sr. Presidente, é preocupante. E é preocupante porque a lei obriga as entidades públicas a pagar a 30 dias. Em situações excepcionais podemos chegar a 60 dias, mas o que os documentos nos mostram é uma coisa totalmente diferente. Há pagamentos entre 90 e 125 dias e a média é sempre acima de 100. Pronto, o que é que isto analisa-se aqui? Isto não é um atraso que é pontual, é um modelo que se tem vindo a verificar já ao longo de vários anos, há muito tempo. Como disse, isto não é um problema de agora, é uma realidade que a Câmara Municipal já traz há vários anos e que, infelizmente, parece que se foi normalizando. E isso não pode ser. Nem os protocolos com as próprias associações e coletividades do Conselho são cumpridas. Temos faturas emitidas em setembro que são pagas em janeiro. Há faturas de pequenas centenas de euros, finais de janeiro. Há faturas de pequenas centenas de euros que demoram 4 e 5 meses a serem pagas. Estamos a falar de valores como 92 euros, 133 euros, 171 euros, 308 euros, 600 euros pagos quase 5 meses depois. E isto não pode ser. Isto acontece com empresários do Conselho, com prestadores de serviços que vivem do mês e que são pessoas que trabalham em setembro, em outubro, em novembro e que recebem em janeiro. E isto, Sr. Presidente, isto diz muito. Diz o seguinte, diz que as faturas ficam em média cerca de 60 dias fora do sistema, antes de entrarem em circuito interno, que é o que se tem verificado, e depois ficam mais 50 a 60 dias dentro do sistema até ser emitida a ordem de pagamento. Ou seja, na prática, este atraso transfere para os fornecedores um esforço que não lhes devia a eles caber. E isto não é uma questão administrativa, Sr. Presidente, isto é uma questão de liquidez. O município está sem liquidez porque quando há dinheiro paga-se, quando não há dinheiro adia-se. E é aquilo que nós temos estado a notar. E este padrão repete-se anos após anos. E todos os exemplos analisados foram assim. Em sequência disto, há aqui situações muito sérias. Uma, temos os empresários com dificuldade em pagar salários a tempo. Temos dificuldades em cumprir com a Segurança Social e os fornecedores, os próprios empresários. Há empresários a fazerem recurso a crédito para aguentar a espera. E a quarta, a mais preocupante, é que há a perda de confiança na Câmara Municipal. Porque estamos a pagar muito, muito tarde. Nós estamos a falar de pequenos valores, de pequenas empresas, de pessoas concretas, nós sabemos quem são, os nomes estão aqui evidentes, não os vou agora enumerar, mas que elas sabem que nós todos sabemos que é verdade. Portanto, se para pagar 300 ou 600 euros se espera 4 meses, então o problema não é burocrático, é mesmo estrutural. E sendo um problema estrutural e antigo, a questão que hoje se coloca já não é de saber como é que aqui chegamos, mas saber o que é que vamos fazer para inverter esta tendência. E temos todos que pensar nisso. Por isso deixo aqui 3 perguntas muito simples. Considera o Sr. Presidente que é aceitável para os fornecedores aguardarem 3 e 4 meses pelo pagamento do seu trabalho? Se acha aceitável. A segunda, que nos desse uma explicação por que razão as faturas demoram cerca de 2 meses a entrar em circuito interno. Não percebemos porquê, demoram 2 meses. E a terceira, que medidas vão tomar para que esta realidade, que já se arrasta há anos, seja finalmente corrigida? Se há alguma medida estrutural, de gestão, que nos possam dizer. Porque isto é uma questão de responsabilidade, é uma questão de moralidade e com quem trabalha para a Câmara Municipal e para a economia do nosso Conselho. Muito obrigado. E é só. Vereador Miguel, relativamente a esta questão dos pagamentos, obviamente que é uma situação que não nos agrada de todo. Eu próprio já tive também a oportunidade de discutir estes assuntos com o nosso chefe de divisão, que comanda este serviço. Obviamente que não nos engrandece de maneira nenhuma,
No entanto, a verdade é que não ficamos em nenhuma destas situações em incumprimento no pagamento. É óbvio que, se olharmos para esses pequenos valores e pensarmos que estamos a pagar a esta data, qualquer um, e eu também me pergunto, porque é que não se paga logo, não é? Só que depois o que temos aqui é qual é o critério que devemos estabelecer e quais é que são aqueles que são os mais prioritários, porque no que diz respeito ao pagamento todos são prioritários. Se calhar referiu aí uma questão que acho que influencia de todo aquilo que é esta opção de gerir os pagamentos desta forma, que tem a ver com a questão da liquidez e do dinheiro que está disponível para o fazer. Mas esta gestão não acontece no momento em que vamos pagar, acontece no momento em que vamos comprar. E, salvo raras exceções que são emergentes, as aquisições são feitas tendo uma análise por trás da parte do chefe de divisão sobre se temos ou não temos condições para as pagar dentro dos prazos. Portanto, volto a dizer, é uma situação que não nos engrandece, não tem sido assim também, não tenho nota de muitos fornecedores que nos tenham retirado a confiança até este momento, mas é assim que tem sido feito. Se estou contente? Não estou, e era isso que eu gostava de ver, porque nós vermos ao final das contas, vermos o valor do prazo médio de pagamento subir ou descer, depois pode ter as análises que tem, porque alguns pagamentos fazem descer aquele valor, outros sobem-no, portanto aquilo é quase uma média. Mas o certo é que, e volto a dizer, a gestão, na maior parte das vezes, passa pelas compras e não pelo pagamento. Relativamente às associações, nós poderíamos adotar aqui como princípio que as associações estavam logo na primeira linha e estão, de alguma forma, mas ao nível daquilo que é a retribuição dos pedidos de pagamento que nos são feitos, essas retribuições seguem a mesma linha do fornecedor normal. Aquilo que eu tenho recomendado, e já o fazia na altura, quando lidava diretamente com as associações, era para que estes pedidos de pagamento pudessem acontecer logo no momento a seguir em que a despesa é feita. Seria bom para eles e seria bom para nós que esse pagamento fosse faseado ao longo do tempo. Relativamente às associações que têm pagamentos mensais, esses estão de alguma forma já estipulados e, portanto, todos os meses esse dinheiro lhes é transferido. Portanto, não entram aqui em nenhuma linha de pagamento, a transferência é feita de imediato. E refiro-me aqui àqueles protocolos, aos contratos de programa que são mais avultados, não é? Com os clubes desportivos, com as associações culturais, e esses acontecem logo. Sobre a questão... Sr. Presidente, só sobre isso. Sobre o protocolo que eu estou a falar, é exatamente o protocolo. A fatura é de julho e estamos a pagar em final de janeiro. Portanto, é uma associação, não vamos enumerar agora o nome, não interessa, porque caso reparei no mapa de pagamentos, tem a data de pagamento de julho, portanto, eu presumo que seja o protocolo de julho, será de janeiro e depois julho, pode ser bianual, e é paga em janeiro. Portanto, há uma associação que está a desempenhar um papel preponderante no nosso Conselho e determinante com muitos jovens, que acaba por receber só em julho. Ninguém me fez chegar esse recado. Nas associações, ninguém me disse nada disso. Foi com base em análise contabilística e analisando o documento do mapa de pagamentos.
É só sobre isso. Sim. E só outra coisinha muito simples também, Sr. Presidente, não entrando aqui em diálogo, porque eu não pretendo fazer isso. Falou que o chefe de divisão comanda o serviço. Não, quem comanda o serviço é o Sr. Presidente, ele executa As o opções, serviço. as opções políticas são As nossas. opções políticas que o Sr. Sim, Presidente... Portanto, mas, que sim, fique claro mas a minha opção política não pode comprometer a saúde financeira desta casa. Relativamente a este, não sei se é este que se refere, que está logo na primeira folha, este montante não é um montante mensal, portanto isto teria que validar, mas isto corresponde certamente a um apoio pontual que foi dado a esta associação, não corresponde ao valor mensal que lhe é transferido. Relativamente a esta questão dos seis meses a entrar no circuito interno, tenho que validar, percebo pela leitura Não, 6 meses não. 1 a 2 meses. Pois. Mas posso validar se isto realmente acontece. Não valido estes documentos a este grau de detalhe, até porque os assino quase diariamente, mas vou validar sobre isso. Obviamente que o caminho é tentarmos reduzir ao máximo este prazo em que estamos em dívida para com estes fornecedores, não é? Porque aquilo que também queremos é manter uma boa relação com o tecido económico e que eles nos possam responder da mesma forma, portanto, que nós lhes possamos responder da mesma forma que eles nos respondem a nós. Disso não tenho dúvidas, portanto, se isto me alegra, não. Se temos caminho para fazer, pois temos muito caminho para fazer neste sentido. Deixe-me só dar outra nota relativamente às questões que falou anteriormente, não menos importantes. Relativamente à questão da UEPS, a UEPS houve alguns constrangimentos na altura da depressão Cláudia. Houve entrada de água no edifício pelos algerosos. Era algo que nós também desconhecíamos, porque o aluguer foi feito numa altura e nós partimos do princípio que o edifício também estava todo em condições, mas isso, mesmo em articulação com a UEPS, isso está tudo ultrapassado. E, portanto, eu penso que as intervenções que vão ser feitas, que algumas até vão ser assumidas, são assumidas pela UEPS, estão em curso. Relativamente à questão da recolha de donativos, também só aqui acrescentar que a Junta de Freguesia de Alcaravela também se associou à Cruz Vermelha e também está a fazer essa recolha e também nos pediram a colaboração e nós, em princípio, este domingo iremos a Alvaiazer entregar os géneros que forem possíveis de recolher. Portanto, estamos também em linha com eles. Sr. Presidente, falta só referir o TEG Ambiente, se vão publicar ou não a informação aos É assim, eu prefiro, se me permite, prefiro fazer essa comunicação individualmente, a cada empresário. Até porque, e quando digo individualmente, não digo pessoalmente. Já o fiz pessoalmente a alguns, hoje fiz a um de manhã, ontem fiz a outro, mas prefiro que o veículo de comunicação seja via Gabinete de Apoio ao Empresário e que essa informação seja transmitida. Até porque não cabem todos dentro desta situação. Eu penso que, se calhar, teremos 10, 11 empresários nesta situação. Porque, no caso dos cafés, tenho 1 ou 2 exemplos em que não há prejuízo, até há alguma vantagem. Houve até um abaixamento, portanto, um rebaixo daquilo que era o montante que pagava anualmente, mas, é claro, nestas situações, e é aquilo que eu tenho recomendado. E tenho pedido também para que, quando esta reclamação é feita, também seja feita com conhecimento à Câmara, também para nós percebermos qual é o cumprimento dos prazos que também está a ser feito pela TEG Ambiente, e isso foi uma das questões que também são salientadas ontem pelo Conselho de Administração, é que a partir do momento em que entram pedidos via geral, portanto, eles têm timings para ser cumpridos e, portanto, têm que ser cumpridos obrigatoriamente. Então, esses 11 ou 12 empresários vão ser informados pelo município? Aqueles que não saberão? Serão todos informados. Serão todos informados. Portanto, porque corro o risco de se informar
A e não informar um B, pois posso ter problemas que não, e de estar aqui a privilegiar uns em detrimento dos outros. Portanto, aquilo que vamos fazer é, via Gabinete de Apoio ao Empresário, transmitir esta mensagem. Sim, vereador Pedro. Vereador Duarte. Tenho aqui duas notas a fazer relativamente a essas questões levantadas pelo vereador Miguel. Uma das situações do prazo do pagamento às associações tem a ver com o atraso ou falta de entrega do RCBE por parte das associações. Também houve essa Ou seja, situação. por a associação não cumprir o prazo, não poderia ser a verba transferida. Relativamente às medidas de correção, e longe de mim estar-me aqui a querer sobrepor ao Sr. Presidente, mas isto é tudo opções políticas. E virmos aqui, não estou a dizer que o trabalho da oposição é mais fácil, é diferente, mas virmos aqui com a questão das datas, eu preferia do prazo médio de pagamento, preferia que viessem soluções para reduzirmos essas datas. Ok, mas eu posso ajudar a seguir. Mas posso falar eu agora. Ajudar a seguir. Mas posso falar eu agora, sou vereador. A nossa questão aqui é que nós temos uma creche municipal em andamento, em que, no âmbito do PRR, a nossa creche está prevista estar concluída a 31 de dezembro e as obras de PRR têm que estar concluídas até julho de 2026. Essa parte da comparticipação via PRR vai ter que ser o município a assumi-la. Temos obras na Igreja Matriz, que temos ali uma grande incógnita sobre aquele telhado. Vamos parar com estas obras fundamentais que nós temos para reduzir o prazo médio de pagamento? Eu acho que não. Isto é as prioridades que este Executivo tem em mãos. Temos necessidade da renovação da frota de serviços operacionais, da frota do autocarro, que está a acabar o período útil de vida. Deixamos de ter este serviço para a nossa comunidade? Eu acho que não. Isto é tudo opções políticas. E essas opções políticas que nós fizemos, muitas delas foi não aceitar, por exemplo, os contributos que vocês deram para o orçamento. Como neste caso aqui, por exemplo, vou só elencar 2 ou 3, aumentar para o dobro os contratos de execução das juntas de freguesia. Que peso iria ter isto no nosso orçamento? Aumentar para o dobro o orçamento participativo, no valor de 20 mil euros. Será que estas medidas que iam reduzir o prazo médio de pagamento? Estou só aqui a dar 2 exemplos do que não aceitámos e foi medidas preventivas que nós fizemos para tentar reduzir esse prazo. Vereador Pedro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também, a propósito deste tema, dizer 3 ou 4 coisas relativamente, em complemento daquilo que foi dito aqui pelo vereador Miguel Alves, até porque eu tenho alguma legitimidade, tê-lo-ia sempre, até mas eu tenho alguma legitimidade, julgo eu, acrescida, para falar sobre este tema, porque eu trago este tema aqui há vários mandatos a esta parte. Portanto, é um tema que eu estudo exaustivamente já há um tempo a esta parte, e começo também por dizer, dar aqui também um bocado o ênfase àquilo que o Miguel disse, que é o facto de, se nós já temos um prazo médio de pagamento assumidamente altíssimo, ainda assim, este valor está distorcido pelo facto de uma grande parte dos documentos serem lançados um mês após a sua emissão. Ou seja, temos aqui vários exemplos, não precisamos de ir fazer uma pesquisa muito exaustiva. Temos aqui vários exemplos em que documentos emitidos, por exemplo, vamos a falar 24 ou 25 de setembro, portanto, documentos que foram emitidos na sequência das festas do Conselho e no âmbito das festas do Conselho, e foram lançados na contabilidade em outubro, em finais de outubro. Portanto, estes 30 dias estão a ser escamoteados, entre aspas, escamoteados, e o termo é meu, ao cálculo deste prazo médio de pagamento. Se já era grave, mais grave seria se fosse cumprido, digamos assim, esse critério, como deveria ser. Depois dizer também o seguinte, eu até percebo que o Sr. Vice-Presidente queira tomar as dores desta situação, mas é um bocado precoce o Sr. Vice-Presidente estar a querer tomar as dores desta situação. Isto está assim há vários anos. O senhor está aqui há meia dúzia de meses. Calma, não vá por aí, o senhor não vem aqui. Não é você que vai seguramente conseguir resolver a situação. Nem nós, e não é com essas medidas também que isto se agrava ou deixa de agravar. Agora, é uma situação que nós temos vindo a alertar e, já agora, deixo aqui em jeito de previsão bastante avalizada, de que com a sucessão de empréstimos bancários que se prevê que venham a ser
contraídos nos próximos anos, por via com participação que o município terá que suportar, esta liquidez vai ficar mais afetada ainda, porque lá está, porque nós temos uma questão estrutural. Nós sabemos que é uma situação estrutural. Agora, também não é falarmos que isto é o nosso triste fado. Não é. Isto não é, digamos assim, é uma situação que recai sobre nós. Há questões, por exemplo, o nosso município, em devida conta, em devida altura, devia ter pensado se tem capacidade para ter este e aquele equipamento, esta e aquela valência, ou a soma delas todas, para ter, se calhar, um nível de encargos com o pessoal como, se calhar, tem agora, ou foi tendo. Portanto, é isto que é preciso apurar. E nós estamos aqui, não é? Nós não estamos aqui para escalpelizar um encargo ou outro muito pontualmente. É uma questão estratégica. Ou seja, o nosso município, ao longo das últimas décadas, quem tenta dar frente do nosso município, não se tem preocupado com o aumento das receitas próprias. E isso passa, sobretudo, por canalizar apostas, nomeadamente em criação de emprego, em criação de espaços para as pessoas poderem cá fixar. Não foi por aí, foi por outras vias. Assumidamente, foi por outras vias. E batemos-lo aqui calorosamente e, às vezes, até cedendo determinadas linhas, aqui nesta sede. Agora, isto dizer que... e pegando ainda nesta questão que era o início da minha intervenção, é que também se verifica aqui neste documento que há entidades que, por via da sua capacidade reivindicativa, ou seja, por via de aquilo que fornecem ao município, ser uma coisa emergente, e percebe-se, estamos a falar, por exemplo, de telecomunicações, combustíveis, estamos a falar, eventualmente, do CTT, foi em cima da hora. Eles só receberam a 30 dias. Eu percebo que têm uma capacidade reivindicativa completamente diferente do que não tem um empreiteiro, ou se calhar um empreiteiro até local, ou outro tipo de fornecedores. Agora, não queiram agora vir para aqui debitar, se calhar, o ónus de alguma deste desequilíbrio para a oposição. A oposição tem vindo sempre a alertá-lo. E não é esses 20 ou 20 mil euros a mais que se gastava com as transferências de competências, ou os mais 10 mil euros que se gastava com o orçamento participativo. Não era isso que ia desequilibrar as contas. Não façamos disto também aqui uma bandeira. Agora, temos toda a legitimidade para falar, tê-lo-íamos sempre, e a minha previsão enquanto técnico, professor técnico nesta área, é que isto vá ainda ter um percurso ainda mais desfavorável. Portanto, ou seja, eu acho que é um bocadinho descabido desconsiderar, por um lado, as nossas intervenções nesta área. Obviamente que, se estivéssemos nós aí, também íamos passar por essas dificuldades e, se calhar, também íamos levar também com esse tipo de crítica. É normal, porque isto é uma questão estrutural. Agora, e na nossa opinião, e temos-no dito de forma repetida, que a solução, ou digamos assim, a mitigação desta realidade passava por outro tipo de opções políticas, que não foram tidas. Assumidamente, as opções foram tidas no sentido de ter as condições, primeiro, para termos cá as pessoas. A nossa estratégia foi sempre mais termos cá primeiro as pessoas, para depois lhe irmos dando as condições. É claro que este investimento em criar condições tem os seus encargos, e isto resulta disso. Isto é técnico, isto é factual. Agora, não se pense que isto aqui não se tente dourar a pílula, porque não é, porque a realidade é que, efetivamente, parece-me que no futuro próximo ainda vamos ver estes prazos médios de pagamento a agravarem-se. Vereador Pedro, eu concordo em algumas coisas que disse, no entanto, não posso concordar quando é óbvio que a melhor forma de combater esta situação é aumentar as receitas próprias. Mas também pergunto, e onde é que vamos aumentar estas receitas próprias? Com mais população cá e com mais empresas cá. Mas também sabe que esse aumento não é um aumento a acontecer, seria sempre um aumento gradual. Portanto, esse aumento nunca seria tão expressivo que tivesse espelho nesta situação. Da mesma forma como a questão das opções, eu não vou com isto justificar as opções que foram feitas no passado, mas eu estou em crer que aquilo que são os equipamentos que o município tem, os serviços que o município presta, são aqueles
que são minimamente exigidos a qualquer município, senão daqui a uns dias estamos a pôr em causa a existência do próprio município. Portanto, o que é que fazemos? Fechamos a piscina coberta? Fechamos o centro cultural? Fechamos a biblioteca? E este aumento que tivemos em termos de funcionários não é um aumento que deriva da utilização destes equipamentos. Porque estes funcionários, na sua grande maioria, até já são funcionários da longa data. Se calhar teríamos que olhar também para aquilo que são a transferência de competências, aquilo que foi as obrigações que o município teve que ganhar e teve que chamar a si, como foi o caso da creche municipal. Falava há pouco da questão dos empréstimos. É óbvio que se nós queremos fazer obra e se consideramos que estes edifícios são e que estes serviços são importantes para nós, obviamente que se não temos condições próprias para o fazer, teremos que fazer empréstimo. Mas se calhar, olha, dou-lhe o exemplo no caso da creche, aquilo que iremos pagar de empréstimo mensal, se calhar é o equivalente àquilo que pagamos neste momento pelos contentores que lá temos, não é? Pelas aquelas condições que temos ali. Não é? E na altura o Executivo que esteve anteriormente teve de tomar a opção de seguir em frente com a ideia da creche municipal e com a implementação da creche municipal e que agora até se vê a revelar uma boa aposta porque com os programas do Governo no âmbito das creches, o nosso investimento e os nossos gastos com aquele equipamento estão praticamente supridos. E, portanto, eu acho que é aquela conversa antiga do copo meio cheio, meio vazio, mas não sei, olha, eu penso que o chefe de divisão financeira está aqui connosco, não sei relativamente a esta questão dos prazos, desta questão da entrada das faturas, se tem alguma coisa a mencionar, portanto, passo-lhe a palavra a título de esclarecimento. Só peço uma coisa, atenção, a presença do chefe de divisão está aqui na perspectiva do esclarecimento. Peço que não se entre em confronto ou em troca de... Isto também porque quem está fora precisa de perceber também. Se me permite só, antes da Sim, intervenção, vereador Pedro, diga. que se saúda, porque de facto pode haver aqui qualquer factor que nós não tenhamos aqui na nossa posse. Só para culminar aqui o nosso raciocínio, é que e bem, a sua argumentação é a argumentação possível, a argumentação de quem tem estado desse lado. É a argumentação possível. Eu até aceito isso. Agora a questão, e podemos fazer aqui um exercício muito concreto e muito objetivo, sem subjetividades. A questão que eu ponho muito em concreto é o seguinte: então porquê é que municípios com a nossa dimensão, com o nível de orçamento do nosso e com o nível de valências que presta à população, apresenta capacidades financeiras completamente distintas da nossa? Portanto, qual é que é aqui o fator que pelo meio está a falhar ou que está de alguma forma a inflacionar os encargos ou o que quer que seja? Qual é que é o fator que está aqui? Claro que é os encargos com o pessoal. Nós temos aqui, vou dar exemplos muito concretos, temos municípios com realidades idênticas à nossa, geográficas, dimensão, até orçamentais. Por exemplo, Constância, Vila de Rei, Barquinha, Mação já é diferente porque é maior e tem um orçamento bastante superior. Estamos a falar de entidades que têm o mesmo nível de valências que nós temos, boas escolas, bons equipamentos culturais, bons equipamentos desportivos, e têm orçamentos idênticos ao nosso e conseguem ter uma realidade em termos de liquidez financeira completamente distinta da nossa. Portanto, só encontro uma justificação para isso, nos encargos, nomeadamente, acrescidos que nós temos em relação a eles, nomeadamente em pessoal. Eu provavelmente encontraria outra justificação, que são as receitas. Não é? E se falamos... Que a Vila de Rei, por exemplo, e não quero... a Vila de Rei, por exemplo, precisa mais que nós. Provavelmente das empresas que fornecem derrama, mas que nem sequer lá estão. Nós também temos algumas. Também temos algumas. E as principais nem estão cá. Também todos sabemos de quem é que estamos a falar. Mas eu, para mim, a explicação que eu encontro é essa. Porque eu não acredito que eu não queria estar aqui a particularizar e a dar exemplos, mas eu não acredito que o município que é ao nosso lado, com a mesma dimensão,
que tenha um exemplo, que tenha uma biblioteca municipal a funcionar como nós funcionamos, consiga fazê-lo com menos recursos do que aqueles que nós temos. Eu não acredito. Eu não acredito que tenha uma piscina a funcionar, uma piscina municipal, e que tenham menos e que o façam com menos recursos que nós. Eu muito sinceramente, não consigo conceber. Daria só a palavra... Bem, Posso? uma questão de prioridade, dou-lhe a palavra assim. Eu iniciei o meu discurso neste sentido, no mapa de pagamentos, dizendo que culpa, isto não é questão de culpados, que vocês não tinham nada a ver com isto. É estrutural. Este executivo, estamos a falar de faturas de setembro, os senhores ainda não tinham tomado posse sequer. Portanto, o Sr. Vice-Presidente tomou as dores daquilo que eu disse, mas não fez sentido absolutamente nenhum. Mas já que isto está na base.gov, que é público, eu agora vou aqui enumerar aquilo que eu disse e vou dar alguns exemplos. FTE Eventos Limitada, fatura de 26 de setembro do ano passado. Pagamento 28 de janeiro, 13.161 euros, 124 dias para pagar. Cor do Som, para a festa do Conselho. Fatura de 1 de outubro, pagamento a 119 dias, 8.044 euros. Anima Tudo Eventos, uma empresa familiar quase, pagamento de 120 dias, fatura de 30 de 9, paga a 28 de 1. Tri Estúdio Áudio, fatura de 24 de setembro, paga a 29 de janeiro, 127 dias. GSP, 134 dias. Vigor Pet, veterinários, faturas de 100 euros, 130 euros. Estamos a falar de poucas centenas de meses, pagas é 5 meses. Vitor Grácio, um pequeno prestador local, 96 dias para se pagar 600 euros. Célia dos Santos, prestadora local, 55 dias para pagar-se 492 euros. Estas pessoas trabalham, foi aquilo que eu disse, trabalham em setembro, em outubro e em novembro. Não podem receber só em janeiro, Sr. Presidente. Foi isso que eu quis trazer aqui. Agora, sobre o que é que eu faria, eu se estivesse no seu lugar saberia o que é que eu faria, mas o povo escolheu-o assim para decidir, portanto, temos que esperar o que é que vocês vão fazer. Se tem uma solução mágica, podemos sempre parar a casa. Exato. E dedicar-nos apenas à despesa corrente. Mas aí depois... Esse é um argumento que é descansado. Não, eu não defendo nada disso, só estou a dizer que no limite só se for isto, não é? A casa quase está parada. A casa quase está parada, além dos investimentos que se vê em termos de infraestruturas com recurso aos fundos comunitários, muito para além disso, a casa efetivamente quase está parada. Nós até sabemos que, inclusivamente, aliás, vamos reportar se calhar a discussões anteriores, mas muitas vezes até manutenções de equipamentos e viaturas ficaram atrasadas precisamente por isso. Portanto, ou seja, quase não está parado, mas está quase. Não acredito, e a esse nível digo-lhe que neste momento tudo o que são reparações de viaturas que são necessárias de ser feitas são feitas no momento, e é essa a indicação que damos, sobretudo naquelas que são prioritárias, essas então têm linha aberta. Pedia então só ao seu chefe de divisão para esclarecer algum assunto, pedi-lhe só que fosse breve. Ora, viva, boa tarde. Eu só veio aqui, Sr. Presidente, porque uma situação que foi dita é só mesmo para esclarecer, porque é assim, deu-se a entender que nós estamos a lançar, que o município está a lançar faturas um mês depois ou 2 meses depois. Não é isso. A data que é lançada é a data de emissão da fatura. Os 60 dias mais os 90 dias têm a ver com a data da fatura. A fatura até pode chegar a 2 meses, 3 meses depois, mas se vier com data de emissão de 2 meses atrás, é essa data que é lançada. Portanto, o prazo que se está a contar tem sempre a ver com a data da fatura e nada mais. Portanto, não há ilegalidade nenhuma, porque parece-me a mim aquilo que foi dito, que havia aqui uma legalidade, que nós estávamos... Foi isso que eu entendi, porque estão a dizer que nós lançamos as faturas um mês depois, se é um mês depois, então, além dos 150 dias, podíamos ir aos 180. E não é isso que está. A fatura chega, nós lançamos. Uma fatura, por exemplo, pode ter a data de emissão de 30 de setembro, até podemos lançar a 1 de novembro, mas a data que conta para o prazo médio de pagamento e de acordo com a contabilidade e com tudo, nós lançamos com a data de 30 de setembro. Era isso que eu queria esclarecer. Portanto, não há aqui informação. Portanto, até porque somos auditados todos os anos, e isso aí sabem muito bem, e pronto, o Vereador Pedro principalmente sabe. Esse mapa está aí, é a data talvez de lançamento. Deixa-me só fazer uma pergunta, Nelson. Sim.
Sr. Chefe de Divisão, diga-me uma coisa. Aqui, por exemplo, na linha, na primeira página, quando esclarecer, já agora, que é para nós ficarmos sem dúvidas absolutamente nenhumas. Diz assim, fatura número tal, diz aqui a empresa, Tristúdio, estou a dar este exemplo, Estúdio Áudio Unipessoal Limitada. Diz assim, fatura, 24/9/2025. Que data é esta? Paga. É a emissão. Paga em 23 de janeiro de 2026. Pronto, é a emissão. Este prazo foi emitida pelo setembro. fornecedor. E foi quando foi lançado, a 24 de setembro de 2025. Foi lançado a 24 de setembro e foi pago a 23 de janeiro. Qual é o prazo de pagamento? O prazo, 100 e tal. Ah, 100 e tal Não, dias. não estou a pôr em... Atenção, Ah, não estou... eu julgava que tinha feito Não, mais não, não, uns não, dias. não. Isso não é, isso aí não, o que eu estou a querer dizer é que foi dito que nós estávamos a lançar as faturas depois. Ok, é isso que eu vi cá a tentar escrever. Agora o resto... Sim, ficou aqui no ar. Tem ok. 120 e tal dias de pagamento. Ok. Agora só dizer, Até pode ir a 150. Não, até pode ir a 150. Se a fatura, é só para dizer, a nível de lei, permite isso. Permite que data de vencimento 60 dias e pode ser mais 90. Quando se fala em pagamentos em atraso, dos 90 dias, que a lei permite pagamento de 90 dias, é 90 dias após o vencimento da fatura. Portanto, poderá ir a 150. Agora, se é o ideal ou não é o ideal, isso aí já não compete a mim. Foi mim. isso que nós pusemos aqui em Pronto, causa. mas eu vi cá porque ouvi... Já agora só Ok, dizer, e faço meio culpa então se é o caso, porque neste mapa, é um mapa resumo dos pagamentos, nós temos aqui duas datas, que foi isso que me induziram a erro. Temos, por exemplo, aqui um documento que foi, a fatura foi emitida a 30 de 9 e foi aqui na coluna imediatamente a seguir, da classificação orçamental, diz-me aqui que foi a 21 de 11. E depois a seguir, pronto, lançada, ok, pronto, mas já fica esclarecido, pronto, ok. Então foi lançada, mas então o que conta para o cálculo... O conta é a data de emissão. E porque nós lançamos com a data... Pronto. Agora o lançada pode-nos nós induzir em erro a todo momento se é esta ou não a dívida que nós temos. Mas ok, tudo então, bem. deixa só fazer outra questão. Então, que é? Então, mas é rápido, Pedro. Que é? O fornecedor emitiu a fatura para pagamento, naquela data, na primeira. Sim. Né? Portanto, ele está a pedir aquele valor desde setembro. Certo. Certo. E nós lançamos nessa data. Lançam nessa data. É a partir daí que começa a contar. Vou repetir, por exemplo, até mesmo a nível de contabilização de custos, essa fatura tem custos no mês de setembro. Então, qual é que é a segunda data desta segunda coluna? É a data de lançamento. Lançamento. Por exemplo, o que acontece é, pode demorar 2 ou 3 meses a fatura a chegar cá. Os serviços até podem demorar algum tempo a lançar, mas o que conta é a data. Nós lançamos em setembro. Por exemplo, nós estamos a receber faturas agora, ainda com data de dezembro. Certo. Nós estamos a receber. Pronto. E essas faturas vão ser lançadas a 31 de dezembro. Ok. Pronto. Sr. Chefe de Divisão. Era só isso que eu queria explicar sobre o próximo. Okay. O resto já sim, não é... de alguma forma, a forma como foi apresentado, sim. E daí eu também, e percebi quando o Sr. Chefe de Divisão entrou, que está a assistir também à nossa reunião, percebi logo que era nesse sentido que ele vinha esclarecer. Eu faço a minha... Retrato-me, sem dúvida, que pronto, está aqui na segunda coluna, eu até pensei se isto, efetivamente, se só contasse a partir daqui, era mais esses 30 dias. Foi, de alguma forma, foi isso que ficou no ar. E era isso que eu tinha interpretado, okay. Atenção. Pronto, todos esclarecidos. Pronto, então... Peço desculpa, então. Foi só mesmo para esclarecer, o resto... As minhas desculpas ao serviço, que é um serviço que muito me diz que me deve calcular, as minhas desculpas, então, porque se calhar num passado muito longínquo as coisas eram assim. Bem, então, sendo assim, não há mais intervenções, podemos dar entrada na ordem de trabalhos? Sim. Sim? Obrigado, Sr. Chefe de Divisão. Não, pedia-te só que... Sim, fica mais um bocado. Portanto, então, vamos dar entrada então, na nossa ordem de trabalhos, que tem 5 pontos. Primeiro ponto, a ata da reunião anterior. Portanto, referir que recebemos os contributos do Sr. Vereador Miguel e, portanto, que já estão plasmados na ata e a correção foi feita logo de imediato. Portanto, alguma intervenção de destaque? Não. Podemos considerar aprovado. Portanto, está aprovado a ata. Diário de Tesouraria é para conhecimento. Sim. Tá? Posso considerar informados. Depois, ponto número 3, pedidos de transporte. Portanto, são os pedidos de transporte habituais, quer das associações, quer do agrupamento de escolas. Portanto, temos uma ida a Coimbra ao Jardim Botânico,
no próximo dia 18/3, uma ida ao Centro do Terremoto em Lisboa, ao Quake, no dia 19 de fevereiro. Portanto, também da escola ao Jump Yard Carnaxide no dia 27 de maio. Mais um pedido do agrupamento de escolas também, mais uma atividade, portanto, no dia 15 de abril. Para o Mega Sprint, no dia 6 de março, para o Estádio de Abrantes. Portanto, e depois a nossa Associação dos Amigos dos Animais, que também está a pedir um transporte, e este enquadra-se naquilo que é o transporte coletivo municipal, portanto, para ir ao Badoca Park, portanto, no dia 4/10, portanto, ainda vai demorar algum tempo, portanto, é sempre um pouco imprevisível, mas sendo assim, estando aprovado, se houver necessidade de fazer algum ajuste, faz-se algum ajuste. Portanto, posso considerar aprovados? Sim, claro. Tá? Tudo. Depois, cedência de equipamento, ponto número 4, cedência de equipamentos de proteção individual EPIs. Portanto, esta informação ou esta cedência vem da parte do nosso Centro Social dos Bombeiros de Sardual. O Centro Social dos Bombeiros foi agraciado pela empresa Biudnik, ou Bauning, como lhe queiram chamar. Portanto, foi agraciada com um conjunto de equipamentos de proteção individual. E aquilo que o Centro Social aqui está a propor é que estes equipamentos sejam disponibilizados ao Corpo de Bombeiros Municipal para que possam ser utilizados. Portanto, sendo esta uma cedência, portanto, tem que vir aqui à Câmara. Sim, isto é só uma formalização. Uma formalização, sim. Claro que sim. E já agora, expressar aqui o agradecimento à Bionic, para além do trabalho, do número de empregos que dá aqui na Câmara, não sendo cá. Nem todos cá, mas também emprega algumas pessoas do Conselho. E, portanto, e não tem cá a sede também, não é? Local. Não, era bom. Pois, era bom. Com o volume de faturação era bom. Pronto. Ponto número 5. O ponto número 5 tem a ver com estes investimentos que estão considerados nos nossos investimentos territoriais integrados e que dizem respeito à requalificação do Jardim de Infância da Presa e do Mercado Municipal. Portanto, isto é um pedido para a contratação de empréstimo, a abertura do procedimento para consultar o mercado para a abertura de para a contratação de um empréstimo a médio e longo prazo, para o Jardim de Infância da Presa e para o Mercado Municipal. Ao nível da ITI, eles têm um montante que já está afeto, que fica bastante abaixo daquilo que é a estimativa que foi feita e que resultou dos projetos que foram desenhados. Sabemos nós, e temos tido essa experiência nestes últimos anos, que isto não é como começa, é como acaba. Portanto, ainda assim, para fazer face a estas despesas, o que está aqui a propor é que então se contacte portanto, as entidades bancárias habituais, por forma a contratualizar este empréstimo no valor de 791.154.000 euros. Portanto, isto é algo que depois terá que ser objeto, a ser aqui aprovada a abertura do procedimento, é algo que depois terá que ser objeto também de deliberação na Câmara Municipal. Sim, nós, neste caso, este empréstimo, nós, por natureza, não somos muito favoráveis a empréstimos, à contratação de empréstimos, mas estes são, de facto, investimentos cuja oportunidade e a necessidade, num caso, a necessidade, noutro caso, mais a oportunidade, fazem com que equacionemos, de facto, votar favoravelmente. Neste caso aqui em concreto, também, expressar aqui também a nossa congratulação pelo facto de o município, de facto, investir na requalificação do Jardim de Infância da Presa, porque é para além de ser, digamos assim, simbólico, porque é o único equipamento daquela natureza que se mantém ativo no nosso concelho, portanto, descentralizado. É também sintoma de que, efetivamente,
se há essa necessidade, porque efetivamente há crianças que o preencham, nem todas elas, obviamente, oriundas do nosso Conselho, mas isso traz-nos registar e é um investimento que, qualquer investimento na revalorização destes equipamentos será sempre bem-vindo, mas quando a necessidade decorre desta realidade, obviamente que estaremos sempre na primeira linha para apoiar. E depois o investimento no mercado municipal era uma obra cuja necessidade nós também sempre acompanhámos, a necessidade da intervenção, sendo certo que nós tínhamos ficado com a impressão de que, pelo menos na parte final do último mandato, que este projeto tinha sido um bocado abandonado ou sido posta a possibilidade de ser reequacionado. Não. Daí que nós pedíamos ao Sr. Presidente, quando for oportuno, nos deixar consultar ou facultar-nos as peças mais elementares, obviamente, as peças técnicas não nos interessam, nem nós sabemos interpretar, aquelas peças onde consta, digamos assim, a funcionalidade essencial, por forma a conhecermos o que é que efetivamente se optou por fazer, se houve ou não o decréscimo de algumas valências e por forma a fazer baixar o orçamento, pronto, para percebermos, digamos assim, a dimensão do que está ali. Obviamente que seja o que for, não nos... pelo menos na minha perspectiva, não obsta que vote favoravelmente a contratação deste empréstimo, e isto também na perspectiva de que as comparticipações venham a ser mais ajustadas, digamos, é exemplo daquilo que, e muito bem disse, e por forma de termos as candidaturas com antiguidades, com maturações elevadas, consigamos ir buscar outros valores. Portanto, é nessa perspectiva que também votamos, eu entendo que vamos votar favoravelmente. Só esclarecer, e acho que referiu em um aspecto que é muito importante, que é a questão da oportunidade. Porque o quadro comunitário está-se a desenvolver, estas opções foram sinalizadas há algum tempo e, observando aquilo que eram os prazos para a apresentação de candidaturas, portanto, tínhamos que fazer opções e estes pareceram-nos os projetos que neste momento faziam mais sentido. Não quer dizer com isto que não estejamos já a fazer trabalho de bastidores para que outros projetos possam já estar preparados para as candidaturas que venham a abrir, e relembro aqui a zona industrial, a praia fluvial, e esses já estão a ser feitos também. Dizer que este projeto esteve em tempos, o do mercado diário em particular, portanto, sobre o Jardim de Infância da Presa, não temos dúvidas nenhumas que este é um equipamento que faz falta à Alcaravela, mas também faz sobretudo falta ao Sardual. O Sardual tem vindo a assistir a um aumento de número de alunos, também por força das características de cada uma das turmas que temos neste momento, tem-se verificado a necessidade de afetar outras crianças a este jardim de infância. Portanto, não é apenas um jardim de infância para a Alcaravela, é um jardim de infância para o Conselho. E isso, aliás, é curioso que temos pelo menos um caso particular de uma pessoa que é moradora no Sardual e que, por opção, decidiu colocar a sua criança em Alcaravela. Portanto, isto revela muito sobre o ambiente também desta escola. Mas dizer que este investimento do mercado municipal esteve previsto no âmbito da renovação das aldeias. O montante que tínhamos disponível na altura, que o Executivo anterior tinha disponível, até porque eu fui vereador quando este processo começou a desenrolar-se, não chegava para o investimento. Então, na altura, acho que a opção foi mesmo abrandar um pouco e ver que outras oportunidades pudessem surgir. Este investimento que está aqui a ser feito, também o valor é mais alto, porque também há aqui uma tentativa de criar um espaço que também seja polivalente, que não seja apenas um mercado municipal, mas que seja também um mercado, um espaço que possa servir as nossas associações e quem queira vir a fazer alguns eventos, como tem sido exemplo ultimamente, alguns eventos neste espaço. Portanto, revitalizá-lo e dar-lhe uma nova vida. Sabemos que esta questão, a realidade dos mercados diários, tem as suas características próprias, porque depende muito também da vontade dos produtores locais, que também não são muitos, mas também, se houver outras condições e até algum atrativo, pode ser que consigamos. É a nossa expectativa que venha a ter outra dinâmica.
Portanto, podemos considerar então, Sim, a nossa, vereador Miguel? a nossa questão mais técnica é que, pronto, obviamente que revitalizar um espaço daqueles é preciso um binómio ali de duas variáveis a ter em conta, que é a salubridade que é necessária para a valência. Sim, Salubridade sem dúvida. E Sim, alguma sim. especificidade relativamente à valência do mercado, com o complemento do espaço utilizável para convívio e para manifestações Sim, sim. de caráter lúdico e quer que seja. Portanto, ou seja, é percebermos como é que uma coisa foi conjugada num projeto. Também temos essa... Sim, podemos partilhar isso sem temos problemas. Vereador Miguel. Só queria dizer aqui, pronto, corroborar aqui as palavras do vereador Pedro Duque. Recordo-me que o anterior executivo, uma altura, tinha ou invertido essa opção, ou porque o Sr. Presidente já acabou por esclarecer porque é que o mercado diário não estava na primeira linha e agora está, e felicitá-los também por isso. O Jardim de Infância da Presa está mais do que identificado a necessidade que existe. Propriamente sobre o empréstimo. 20 anos são 20 anos, não são 10 anos, nem são 5, 20 é muito tempo. São 240 prestações mensais. A carência de 3 anos é pagar só juros, não é? 3 anos é só juros. É o que está, só juros 3 anos. Mas as amortizações não têm penalização, pois não? É só sobre os juros, sobre o que é o valor utilizado. E assim, em relação ao empréstimo, pronto, o prazo de carência são 36 meses, que antes a lei dizia que era 24, agora passou a 36. A 3. Aí é só os juros e sobre aquilo que, portanto, o ir ao empréstimo é por fases. Portanto, nós vamos pagando juros em função daquilo que vamos buscar ao empréstimo. A amortização começa no final ao 36º mês, começa a amortizar-se, mas a amortização fica já... Este empréstimo é quase uma forma de uma conta corrente que concede um valor que está ali disponível para essa utilização, exato. não é? É um bocado isso, sendo que não podemos passar aquele valor. Sim. Sim, só o próprio fim. E paga-se os juros sobre aquele valor que é utilizado. Portanto, nós em janeiro vamos supor que isto é adjudicado a 1 de abril, a 30 de abril vamos buscar 100 mil euros, pagamos juros, vamos pagar 100 mil. Há mais um alto, assim sucessivamente, até ao total, e depois quando for pronto, nós até podemos, porque isto é à medida que vai fazendo obra. Ou seja, estes 20 anos, estes 20 podem ser 10, como podem ser 8, como podem ser 12, como... Não, a amortização vão ser 17. Ok. Portanto, 3 de carência, 17. Nós vamos pagar. Agora, o que pode acontecer aqui é, se por acaso, o que aconteceu com a biblioteca, Exato. Se houver reforço o que aconteceu também com a escola, é nós amortizamos. Portanto, nós já amortizámos, da biblioteca amortizámos já cerca de 140 mil euros, da escola já amortizámos 200 mil, o que vai acontecer é a amortização. O valor mantém-se, o prazo mantém-se e a prestação reduz. A prestação é que baixa. Ok. Pronto, é isso assim. Então, posso considerar aprovado? Sim. Pronto, sendo assim, não havendo mais assuntos... vereador Joana, mas já estamos fora da ordem. É rápido. É só porque fui o único que também não pude intervir aqui no âmbito do Executivo naquilo que já se falou anteriormente e é apenas uma reflexão para a memória futura, porque aquilo que o PS traz aqui, obviamente que é importante para nós, a questão do prazo médio de pagamento, mas já tivemos vários debates políticos e onde a gente às vezes quer chegar é precisamente à questão dos gastos com pessoal. E eu só quero fazer uma reflexão neste âmbito que me cruzou o espírito e dar aqui um complemento de outra sensibilidade, porque no dia em que fomos todos, no âmbito da proteção civil, a verificar os estragos daquilo que a depressão cristina nos trouxe, pudemos comprovar que os gastos com o pessoal, mesmo aquele que às vezes é tão criticado, foram inteiramente, continuam a ser inteiramente bem alocados, e isso devia ser motivo de orgulho para todos nós. Além de, e pronto, eu já tive a oportunidade de estar noutros fóruns de debate com a oposição, e é saudável este debate, não quero com isto continuar a discussão, mas também há outras medidas e outros objetivos que este Executivo tem e que estão em andamento e que não têm necessariamente só a ver com a questão de servir a população, embora a população seja importante servir, têm também a ver com desejos futuros de trazer outra dinâmica económica ao nosso Conselho. Não tenham a mínima dúvida sobre isso. E é isso que eu quero deixar aqui como reflexão futura. Obrigado, vereadora. Pronto, sendo assim, não havendo mais assuntos, damos por encerrada esta reunião e desejando
Boa tarde a todos. Pedia só aos colegas do Executivo que pudéssemos aprovar em minuta esta ata, sobretudo por causa da questão do empréstimo. Pronto, então, boa tarde a todos e a todas e um bom fim de semana. Boa tarde a todos. Boa semana.